Paz do Senhor a todos. Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra da parte do Senhor que está registrado aqui no capítulo 6 do livro de Juízes e contar um pouco sobre a história da chamada de Gideão. O texto, eu quero ler aqui o versículo 11, diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E o Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou adiantar aqui para nós adiantar o vídeo. O versículo de número 13 e 14 para nós encerrar diz assim: mas Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Porque tudo isso nos sobreveio. E o feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O Senhor diz: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Querido, quero aqui, em rápidas palavras, falar um pouco sobre a chamada de Gideão e descrever aqui alguns detalhes da sua pessoa, a forma como o Senhor o usou para ele se tornar um dos grandes juízes dessa nação no período dos juízes. O que nos chama a atenção é que a Bíblia diz que Israel, todas as vezes que a nação de Israel ela fugia do contexto da obediência a Deus, Deus usava alguma coisa para trazer essa nação de volta a Ele. É isso que eu quero que você entenda nessa tarde. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, não que Deus queira nos maltratar, não que Deus queira nos ver chorando, mas às vezes acontece episódio na nossa vida semelhante do povo de Israel. Esse povo, quando ele saía fora do contexto sagrado, sempre surgia alguns obstáculos para trazer essa nação de volta à adoração a Deus. E foi o que aconteceu. Por 7 anos, aqui diz o contexto, que Deus levanta os midianitas para afligir essa nação. Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e tomavam. Os midianitas vinham, tomavam o gado, levava as ovelhas, levava frutas, levava o trigo, e eles ficavam passando necessidade. E surge um homem nessa história por nome de Gideão. É bem verdade que Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, que às vezes nos impressiona. Quando você olha a biografia de Gideão, você fica assim um pouco perplexo. Porque quando o Senhor surge na história aqui falando com ele estava malhando trigo no lagar. Nós sabemos que o lagar era o lugar onde se pisoteava a uva para dela extrair o vinho. E Gideão, ele usa esse lugar para esconder o trigo, para pôr a salvo das mãos dos midianitas. E quando ele estava fazendo aquele trabalho, escondendo o trigo dos midianitas, acontece um fato interessante. Surge o anjo do Senhor. E a primeira saudação que o anjo do Senhor traz a Gideão é essa: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra: o Senhor é contigo, varão valoroso. Independente da circunstância que você enfrenta e está passando, a mensagem é essa: o Senhor é contigo. Mas eu quero que você observe a resposta de Gideão. Gideão era um camarada muito destemido, corajoso, e ele teve a audácia de desafiar a saudação do anjo do Senhor.
Por que ele foi corajoso? Ele fala assim: o Senhor é comigo? O Senhor é conosco? Ah, tá bom. Então, por que tudo isso nos aconteceu? Por que os inimigos estão roubando o nosso trigo? Por que as nossas ovelhas estão sendo levadas? Tudo que nós produzimos é levado embora pelos nossos inimigos. É aqui que eu quero trazer uma mensagem para o seu coração e para o meu coração nessa tarde. Querido, esse posicionamento de Gideão, essa resposta de Gideão à saudação do anjo do Senhor, ela norteia a vida de muitos cristãos espalhados por toda essa face da terra. A interpretação de Gideão concernente ao sofrimento que eles estavam passando acontece na vida de todo ser humano. Observa que a interpretação de Gideão era o seguinte: se o Senhor está comigo, eu não posso estar passando por problema. Era essa a resposta, era isso que ele estava tentando explicar para o anjo. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor está conosco, os inimigos tinham que estar longe. Mas é isso que eu quero explicar para você nessa tarde. Não significa que quando você esteja passando um problema, enfrentando uma prova, ou passando por momentos trabalhosos na sua vida, não quer dizer que você está desprovido da proteção de Deus. Talvez pode ser uma permissão dele para que você o aproxime mais dele. Talvez esse possa ser um veículo que Deus está usando para o conduzir você para os braços dele. E muitas pessoas têm a mesma interpretação de Gideão. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Se o Senhor estivesse comigo, o meu filho não estava no caminho que ele está, o meu esposo ou a minha esposa não estava no caminho que está. Querido, é uma interpretação errônea. A proteção de Deus, a presença de Deus na nossa vida, nunca Deus, com a sua presença conosco, quis dizer que nós estaríamos imunes de passar por problemas. Bem ressaltou Jesus em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Jesus não nos prometeu uma vida de mil maravilhas, isento de problemas. E quando Gideão responde assim para o Senhor, através dessa resposta, imediatamente o Senhor retruca a sua resposta. O Senhor fala assim com ele: varão valoroso, vai nessa sua força, porque é você que vai livrar esse povo das mãos dos midianitas. Eu quero dizer para você nessa tarde, nunca tinha subido no coração de Gideão que ele seria um juiz em Israel. Jamais tinha subido no coração de Gideão que Deus o usaria para tirar essa nação das mãos dos midianitas. Mas o que fez Deus se agradar das atitudes de Gideão foi a sua coragem e a sua ousadia, que mesmo sabendo que os inimigos eram muitos, que as perseguições eram muitas, ele estava ali colhendo o trigo, escondendo o trigo, salvando a colheita para o povo não passar fome, mesmo sozinho. As escrituras aqui não menciona, mas ele não menciona que tinha pessoas ajudando ele estava só, ele estava escondendo o trigo, e Deus desceu ali para confirmar um chamado na vida dele. E quando o Senhor fala, vai nessa sua força, o Senhor estava jogando por terra a sua resposta negativa, dizendo ao Senhor: se o Senhor estivesse conosco, nós não estaríamos sendo perseguidos. Mas quando o Senhor começa a conversar com ele, nós observamos que Gideão, ele aceita o chamado do Senhor, ele aceita o chamado de Deus, de que mesmo eles passando por aqueles problemas ali, o Senhor estava ali
dando a eles a oportunidade de se redimir, colocar os seus inimigos para correr e vencer a batalha no nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa tarde, encerrando aqui as minhas palavras, quem sabe você é um novo Gideão que o Senhor está caçando para usar nessa terra. Ou quem sabe você está na mesma interpretação de Gideão, de que se o Senhor realmente estivesse comigo, eu não estaria passando por nada disso. Meu irmão, meu amigo, as lutas, os problemas, eu já disse anteriormente aqui, não nos isenta, tá? Mesmo nós estando com o Senhor, nós não somos isentos de passar por esses problemas. Mas uma coisa é certa, com o Senhor do nosso lado, com a proteção de Deus do nosso lado, nós venceremos todos esses obstáculos. E quando Gideão vai aprofundando o relacionamento dele com o Senhor naquela conversa, o Senhor fala assim: olha, Gideão, você vai vencer esses midianitas como você estivesse encarando um só homem. Encerrando aqui a minha participação, querido, eu quero te convidar você a crer no Senhor, como Gideão creu, como ele acreditou no Senhor. E a história registra o desfecho final desse contexto, que esse pequeno homem, que mais uma vez fala: Senhor, olha, não tem como, eu sou menor na casa do meu pai, e a minha tribo é a menor em Israel. Mas quando Deus desce na terra para capacitar um homem, para capacitar um ser humano, para fazer alguma coisa para ele, a responsabilidade, o resto fica com ele. Eu te convido nessa tarde a jogar por terra toda essa negatividade que está na sua cabeça, de que você está sofrendo, você está passando por provas, que Deus te abandonou. Querido, Ele está pertinho de você. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Eu te convido nessa tarde a sair dessa desilusão de que você está sozinho, de que você está abandonado. Deus, Ele está perto de você. A única coisa que Ele quer de você é que você faça o mesmo que Gideão fez, confiar nas promessas do Senhor. Esse homem se tornou um grande juiz. Esse homem, depois dessa chamada divina na sua vida, nós vamos aprender que com 300 homens, ele vence a guerra contra os midianitas e livra Israel da opressão dos midianitas, cumprindo o que o Senhor tinha falado com ele. Querido, deixo para você essas palavras nessa tarde. Vamos confiar no Senhor. Vamos esquecer que o problema que eu esteja passando, ou que você esteja passando, é um sinal de que Deus está me abandonando no barco. Ele não está te abandonando, Ele está do seu lado. Esse problema, essa luta, é um combustível para te dar ânimo e força para você passar por cima de tudo isso e depois contar o testemunho, contar a bênção para aqueles que estão passando a mesma situação que você está passando hoje. Deixo para você as minhas palavras nessa tarde para confortar o seu coração. As palavras iniciais que o Senhor falou com Gideão: o Senhor é contigo, varão, varoa, o Senhor é contigo, homem, o Senhor é contigo, mulher, o Senhor é contigo, jovem, o Senhor é contigo, ancião, o Senhor é conosco, tá? E se o Senhor é conosco, Ele é o maior do que todos os problemas que vierem a acontecer na nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe seu viver, seus familiares. Tenha uma tarde abençoada e uma semana próspera na presença do Senhor. Amém.